A gente está falando sobre processo de formação de palavras e hoje a gente vai entrar, né, no módulo 8, como eu havia falado para vocês ontem, e a gente vai estudar da página 17 a 20, ok? Vamos lá, pessoal. Toda palavra, né, que não tenha se originado de nenhuma outra é denominada de primitiva. Por quê? Porque é a primeira, né? Foi a primeira palavra dessa criação aí, né? E a partir dela é criado novas palavras, ok? A partir do momento em que são acrescentados, por exemplo, prefixo ou sufixo, que a gente já aprendeu, há uma mudança também, gente, na classe gramatical da palavra. Ou quando o vocábulo sofre uma redução, ocorre um processo denominado de derivação, tá bom? Observe a palavra, gente. Tô até aproximando aqui para vocês verem. A palavra primitiva, que é cortar. Olha as palavras derivadas. Recortar, cortador. Tá vendo, pessoal? São palavras que utilizam o radical, cortar, e aí a partir do radical a gente cria novas palavras, que são palavras o quê? Derivadas, ok? Então, cortar vai ser primitivo e palavras recortar, cortador, entre outras coisas, palavras derivadas, ok? Caso de derivação prefixal. Como que eu vou classificar uma palavra quando ela vai ser, né? Quando ela vai ocorrer uma derivação prefixal? Vocês precisam entender isso, porque isso que a gente tem que aprender quando a gente faz exercício, quando a gente estuda, né, processo de formação de palavras, né? Você vai ter uma derivação prefixal ou prefixação, a gente pode classificar dessas duas formas. Derivação prefixal ou prefixação, quando você tiver um prefixo antes do seu radical, né? Prefixo, a gente sabe que é um elemento que a gente coloca na frente do radical. Então, toda vez que você tiver um radical e apenas um prefixo na frente, a gente diz que essa palavra passou pelo processo de prefixação ou de derivação prefixal. Como é o caso da palavra, por exemplo, impossível. Se a gente for analisar aqui a palavra impossível, ela vem da palavra o quê? Possível. E aí tem um prefixo na frente in, né, que é um prefixo de negação. Então, apenas um prefixo na frente, então ocorreu, como que eu classifico ela? Uma derivação prefixal, ok? Quando você vai ter uma derivação sufixal ou uma sufixação, né? Se a prefixação vem na frente, né? O acréscimo do prefixo é na frente, na derivação sufixal só pode ser, né, quando o sufixo vier, né, atrás, obviamente. Se é sufixo, vai ter que ficar atrás do radical. Então, vamos lá, gente. Surfista vem de surfar, correto? Então, primeiro você tem o radical e depois você tem o quê? O sufixo ista. Então, surfista, ok? Beleza. E tem outras palavras também, tá? Fielmente, por exemplo. Você tem o radical da palavra que é fiel, completinho ali, mais o sufixo mente, né? Que a gente geralmente utiliza aí, né? Bastante, né? Então, neste caso, quando você tem um radical na frente e né, só o radical na frente e depois vem o sufixo, você diz que ocorreu uma sufixação. É assim que a gente caracteriza, é assim que a gente classifica, ok? Vamos lá. Quando você vai ter uma sintética ou parassíntese, gente, vocês precisam gravar esses nomes, ok? Acréscimo de um prefixo e de um sufixo sem a possibilidade de ambos se desvincularem ao radical. O
que isso quer dizer, gente? Você vai ter, né? Só um minuto. Você vai ter uma palavra passando, né, sendo classificada como derivação parasintética, como eu costumo dizer, quando você tiver ao mesmo tempo, você vai ter lá o radical da palavra, ao mesmo tempo você vai ter um prefixo e um sufixo junto ao radical da palavra. Só que elas não vão, o sufixo nem o prefixo pode sair para dar nova como eu posso explicar isso? O sufixo e o prefixo, eles precisam estar junto para que aquela palavra tenha significado, né? Para que seja uma palavra. Se um deles caírem, né? Se você for tentar tirar um, a palavra não vai existir. E se isso acontecer e você precisar dos dois, tanto do prefixo, tanto do sufixo, para a palavra existir, aí você tem uma derivação parasintética, tá bom? Qual é o exemplo, então, de uma derivação parasintética? Gente, aqui, olha, envergonhar. A gente tem ao mesmo tempo, né? Vem de qual palavra, gente? Vem da palavra vergonha, né? E aí você tem lá um acréscimo do em, que é o prefixo, e do R lá, né? Que é o quê? O seu sufixo, né? Então, gente, vamos lá. Envergonhar, eu não posso tirar, por exemplo, nenhum em, não pode ficar só vergonhar, essa palavra não existe. E nem pode ficar envergonhe. Não pode. Então, essa palavra não vai existir se você tirar um ou outro. Você precisa tanto do prefixo, tanto do sufixo ligados ao radical para essa palavra existir. Toda vez que você tiver esse tipo de situação, você vai ter uma derivação parasintética, ok? Essa daqui, gente, é uma derivação que ela é bem sutil e vem acontecendo muito, né, na língua portuguesa, que é o quê? A derivação regressiva, ou o pessoal chama de deverbal. Quando, gente, a palavra primitiva sofre uma redução, né, formando uma nova palavra. Normalmente, gente, a formação de substantivos abstratos, existe, né, a formação de substantivos abstratos indicando indicadores de ação. O processo ocorre, gente, quando há perdas das terminações verbais ar, e ir, né, acréscimo das vogais a, ou o, vendo do verbo vender, debate, do verbo debater e o cloro. Eu tenho outras aqui, olha. Vou dar uns outros exemplos. Só um minuto. Por exemplo, eu tenho o verbo que é debater, né? As pessoas quando falam, né, e isso vem acontecendo já há algum tempo, né? Esse R que marca infinitivo, ele tá em desuso, né? A pessoa diz comprar, mas não diz comprar, né? Então, a partir, por exemplo, dessa palavra, desse exemplo que eu dei para vocês, do verbo comprar, se criou essa palavra compra. Essa palavra, por exemplo, houve lá a queda do R no final e se transformou numa outra palavra, porque comprar é verbo e compra não, ok? Então, quando isso ocorrer, a gente diz que ocorreu uma derivação regressiva. Por que é regressiva? É só você lembrar do nome. O que é regresso? Ao contrário de progresso. Progresso, né? É ir para frente, né? Então, regresso está regredindo. E isso que aconteceu na palavra. Ela regrediu porque ela perdeu lá o R, ok? Então, aí você vai ter um exemplo, né? Uma palavra classificada
em derivação regressiva, ok? Quando você vai ter, gente, uma derivação imprópria, preste atenção aqui que é muito importante isso. Quando, gente, a troca da classe gramatical da palavra primitiva para derivada. Vamos supor, a palavra primitiva, ela faz parte de uma classificação, né, lá dentro das classes gramaticais. Por exemplo, é um substantivo. E aí, né, quando essa mesma palavra, ela tem a sua origem lá, por exemplo, no substantivo, mas ela está sendo, né, ela está sendo utilizada, né, de outra forma, de outra maneira. Ela vai sair da classe dela gramatical, por exemplo, do substantivo, e vai se tornar, por exemplo, um adjetivo, que isso ocorre muito, ok? E aí, quando você tem esse tipo de situação dentro de uma frase, sem acréscimo ou retirada de qualquer elemento do radical, né? O radical vai continuar a mesma coisa, né? A gente diz que ocorre uma derivação imprópria. Por quê? Porque ela saiu da classe gramatical dela normal, né? A classe gramatical dela que está lá na gramática e está atuando em um outro setor, por exemplo. Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês, ó. Era um adjetivo e passou a ser um advérbio. Ó, precisou tossir forte para acreditarem nele. Vamos analisar essa frase. Precisou tossir forte para acreditar nele. Forte, automaticamente eu já sei, não precisa nem estar grifado aqui que a gente já consegue identificar. Vamos lá, forte é um adjetivo. Concordam comigo? Fulano é forte, é uma característica dele, né? Então, automaticamente eu sei que a palavra forte faz parte do quê? Faz parte da classe gramatical dos adjetivos. Mas nessa frase, ele não está fazendo ele não trabalha aqui como um adjetivo, e sim como o quê? Advérbio de intensidade. Por quê? Porque forte está caracterizando, ó, precisou tossir forte. Ele poderia tossir devagar, poderia tossir sangue, poderia apenas tossir. Não, ele tossiu forte. Então, tá modificando o sentido aqui do meu verbo tossir. Então, logo, quem é que modifica verbo, gente? Advérbio, ok? Neste caso aqui, ele não está caracterizando ninguém. Ele não está caracterizando lá, por exemplo, o seu substantivo. E sim, trabalhando como um advérbio, tá bom? Então, quando você tiver esse tipo de situação, né? Por isso que é importante saber as classes gramaticais. Você tem uma derivação imprópria. Vamos lá, pessoal. Quando que você vai ter essa aqui é importante, né? Quando a gente vai falar de classe gramatical também, né? Ela pode também ser, né, classificada como composição. Existem dois casos de composição, que é o caso de composição por justaposição e composição por aglutinação. Eu queria que vocês começassem a entender até analisando a palavra justaposição. Vocês concordam comigo que a palavra justaposição, até aqui, ó, até aumentei melhor aqui para vocês, está escrito junta. Eu tenho dois radicais aqui, justa e posição, que juntas se transformaram em uma nova palavra, porque justa é uma palavra e tem um significado. E posição é uma outra palavra e tem um outro significado. E quando eu junto as duas juntas, tem um terceiro significado, né? Não o significado apenas da justa, nem apenas da posição, eu tenho um terceiro significado de justa posição. Ocorre, gente,
Quando que vai ocorrer, né, uma composição por justaposição? Vamos analisar a própria palavra justaposição? A gente acabou de falar que existe dois radicais, justa e posição, né? Houve alguma perda fonética de letras ou desculpa. Houve alguma perda fonética ou sintática? Só um minuto. Houve, gente, alguma perda fonética ou sonora? Não houve. Quando a gente fala de justaposição, ó, eu falei justa, eu falei a palavra toda. Não houve o quê? Nenhuma perda fonética, né? E nem da audição. Posição. Existiu alguma perda? Não, né? Então, quando você tem esse tipo de palavra, quando você junta os dois radicais e não há perda nem fonética, né? Desculpa. E não há perda também na pronúncia, você tem um caso de justaposição. Eu tenho outros exemplos aqui para vocês saberem, para vocês, né, identificarem. Por exemplo, a palavra segunda-feira. Eu tenho dois radicais, segunda e feira. Não há perda fonética, não há perda sintática. Então, eu junto as duas através do hífen, né? Segunda é uma coisa e feira é outra. E quando as duas estão juntas, se transformam numa terceira coisa. Não há perda de nada, né? Não há perda fonética e nem perda sintática. Então, gente, eu digo que esta palavra é formada por composição por justaposição. Quando você vai ter composição por aglutinação, aí já é uma outra situação. Se lá na composição por justaposição, as duas palavras se unem e não há perda, né? Nem fonética, nem de pronúncia, na aglutinação você vai ter percas, tá bom? Então vamos lá. Você vai ter percas tanto fonéticas, né? E tanto gráficas, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu tentar ver um exemplo bom aqui para vocês. A palavra, por exemplo, embora. Para quem não sabe, a palavra embora é a junção de em, que é preposição, mais boa hora, que através dos anos, né, a gente chegou nessa palavra embora. É um pouco mais difícil de você identificar? Exige um pouco mais de esforço de estudo? Sim, existe. Mas a internet está aí para isso, para nos ajudar. Tá bom? Essa palavra embora, olha o que eu falei para vocês. É formada pela palavra em, mais boa, mais hora, e se transformou em embora. Eu tive que juntar 3 radicais para existir uma única palavra. Houve perca fonética? Sim. Houve perca de estrutura? Sim. Então, aconteceu um problema de quê? Aglutinação. Porque eu aglutinei. O que é aglutinar, gente? Aglutinar é somar, juntar. E toda vez que você faz isso, você perde alguma coisa. Tá bom? Pessoal, a gente fica por aqui. Não deixam de fazer o exercício. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandem mensagem. Mas o que eu mais quero neste momento é que vocês entendam a diferença e as classificações de cada um, tá bom? Um beijão e tchau, tchau.